E eu vou falar com vocês um pouquinho sobre do que Jesus nos salva. E esse é um tema que geralmente a gente não para pensar, a gente simplesmente já nasce com crenças pré-definidas e a gente não se questiona. E a forma como a gente vê o do que Jesus nos salva muda muito a forma como a gente vê Deus. Pode ressignificar muitas coisas na nossa vida e na nossa fé. Então, a gente acaba não parando para pensar nisso, porque a gente já tem aquela ideia, não sei se vocês acabaram pensando isso, mas antes eu sempre pensava assim, do que Jesus me salva? Do inferno, né? Jesus veio para que eu não fosse para o inferno e agora eu posso ir para o céu. E aí, se a gente pensar dessa forma, se a gente vê dessa forma, acaba sendo um evangelho muito raso, né? O homem cometeu um pecado e esse pecado fez Deus ficar brabo, Deus ficar zangado com a gente e alguém tinha que pagar por esse pecado, porque tendo o pecado, alguém tinha que ser punido por isso. E aí Deus diz assim, não, a punição então é ir para o inferno. E aí fica a imagem que a gente cria de Deus dessa forma, ela é uma imagem de um Deus brabo, de um Deus autoritário, que está ali cuidando do que a gente está fazendo para nos punir. E aí claro, ele mandou Jesus veio e nos salvou disso, nos deu a possibilidade de ir para o céu. Mas mesmo assim, a gente continua vendo o pecado como algo moral, como algo que a gente fez moralmente. Por exemplo, o homem, Adão, foi lá e pecou, e o pecado dele seria desobedecer a Deus. Ele desobedeceu a Deus. E se a gente vê dessa forma, fica muito raso também o que é pecado, né? E deixa eu só ir baixando aqui, senão eu depois me perco. E a gente tem essa ideia porque tanto no catolicismo quanto no protestantismo, o Santo Agostinho e Martinho Lutero, eles viam a cruz de Jesus, a morte de Jesus, como fundamento do evangelho. E não que não seja. A morte de Jesus, a cruz de Jesus... Olha, ele tá falando, gritando. Eu tava berrando. Ainda bem que eu tenho uma voz alta, né? Mas a cruz de Jesus, ela é fundamental no evangelho, mas a gente não pode parar só na morte de Jesus, porque senão a gente acaba enxergando o evangelho como um tribunal, né? Deus é o juiz, o homem é o réu, o crime é o pecado e a punição seria ir para o inferno, a pena seria ir para o inferno. Jesus, claro, o nosso advogado e quem paga essa pena por nós, mas fica ali, né? Fica uma coisa meio pesada, assim. Não sei se vocês já tiveram essa imagem de Deus, assim, que ele tá cuidando e vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o céu. E aí a gente acaba vendo Deus apenas dessa forma. Mas esse é o cristianismo ocidental, o cristianismo que a gente a gente já nasce ouvindo essas coisas e às vezes a gente até usa essas coisas para falar assim para os filhos, se tu fizer errado, tu vai para o inferno, né? E a gente não se questiona se realmente é isso. E aí tem teólogos, porque quando o evangelho começou a ser espalhado pelos discípulos, pelos apóstolos, ele foi se espalhando por regiões. Então, teve o pessoal aqui do Ocidente, teve o pessoal que foi para o Oriente, e no Oriente tem teólogos como Irineu de León, do século II, até anotei aqui, que ele diz assim: se Deus se fez homem para que o homem pudesse ser feito Deus. E também ele disse: nós, seres humanos, estamos destinados a ser, pela graça de Deus, pelo sopro de Deus, pelo toque de Deus, aquilo que ele é por natureza. Isso se chama teoses, que é o processo de deificação do homem. O teólogo oriental Irineu de León, ele acredita que a gente está aqui, Jesus veio e ele
a gente vive no processo de deificação, para nos tornarmos deuses. E por que ele diz isso? Isso é bíblico, tá? Tá lá em Salmos 82, que Deus diz: vocês são como deuses. E em 2 Pedro 1:4, ele fala: dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina. Então, em resumo, o ocidental, o cristianismo ocidental que a gente está acostumado a ouvir, ele fala que a salvação é ir para o céu depois da morte. É o lugar para onde vamos após morrer. E o oriental vê de outra forma. A salvação não é sobre um lugar. A salvação é sobre ser. É sobre o que você se torna. A salvação ela não é apenas um processo para nos livrar, um passe para nos livrar do inferno e irmos para o céu. Mas isso seria uma imagem infantilizada de Deus. Seria tipo, é só isso, tá? Vou para o céu, ok. A gente acaba achando que o pecado é apenas mentir, matar e roubar. E se eu não fizer isso, tudo bem. Mas e o que está no nosso coração, né? Na verdade, o pecado ele não é somente moral. O pecado ele é muito mais profundo. Quando o homem pecou, ele não apenas desobedeceu a Deus, porque Deus disse que não era para comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, e ele foi lá e comeu. Quando Adão comeu do fruto, ele pegou para ele a autossuficiência. Ele escolheu decidir por ele mesmo o que é bem e o que é mal. Ele se desvinculou de Deus. Ele quis viver uma vida por ele mesmo. Esse foi o pecado do homem. Esse é o pecado do homem, querer ser autossuficiente. Não é uma questão de fazer, é uma questão de ser. Não é moral. A Bíblia nos fala até que porque um pecou, todos nós pecamos. E se fosse moral, não faria sentido, né? Porque a Ana mentiu, eu minto também. A mentira foi dela. Então é algo profundo. Foi porque o homem decidiu se desvincular de Deus. E assim todos nós acabamos pegando a natureza pecadora do homem. Na Bíblia diz que Deus nos criou a imagem e semelhança de Deus. E imagem a gente tem, né? Diz que dava para ouvir os passos de Deus no Éden, ou seja, Deus tem pé. O sopro de Deus, Deus tem boca, né? O rosto, a face. Mas quando o homem come do fruto e escolhe ser autossuficiente e escolhe saber o que é bem e o que é mal, a gente acaba perdendo a semelhança com Deus. E é isso que Jesus conquista para nós novamente na cruz. O pecado, ele é pretender existir sem a comunhão com quem nos dá a vida. E o nosso problema não é se a gente vai para o céu ou para o inferno, o nosso problema é morrer. O Paulinho explicou até no retiro que não existe inferno. Aí depois, se vocês quiserem, vocês conversem com ele, tá? Mas o inferno seria simplesmente morrer, porque não existe vida sem Deus. Deus é vida. Ele é. A gente coexiste nele. Então, o nosso problema não seria sobre ir para o inferno. O nosso problema seria simplesmente morrer. Se Jesus não viesse e restaurasse o nosso relacionamento com Deus e nos tornasse novamente da família de Deus, a gente simplesmente morreria. Então, na verdade, o fundamento do Evangelho, ele não pode estar apenas na morte de Jesus, na cruz de Jesus.
a gente precisa lembrar que no terceiro dia, Jesus ressuscita. E o que Jesus conquista para nós na ressurreição dele? Ele vence a morte e ele conquista para nós o direito da gente voltar a pertencer à família de Deus e ter a semelhança com Deus. Eu quero dar um exemplo que até o pastor que a gente gosta falou, que é o seguinte. Para vocês entenderem o que é moral e o que seria ontológico. Como é que chama, amor? Ontológico? Oncológico? Ah, tá, porque ontológico eu pensei a doença, acho que tem, né? Enfim, oncológico. Ontológico. Eu sendo eu. Ontológico. Tá. Moral seria o quê? A minha mão querer fazer o que ela quer e eu tô segurando ela e eu tô dizendo assim, para, não faz isso. E ela tá, eu vou fazer, não tô nem aí. E aí tem aqui, tá dizendo para, né? Mas ela quer fazer, ela se acha assim. E ontológico é o meu braço querer sair do meu corpo. Hoje, por exemplo, eu quero ficar dormindo, Amanda. E eu tô dizendo, não, nós vamos lá no projeto que eu tenho que falar. E o braço tá dizendo, não, eu quero ficar dormindo. E aí eu vou pegar e vou dizer assim pro meu braço, tá bom, então tu fica aí dormindo, né? Tu quer? E daí o braço sai de mim, ele mesmo sai de mim. E aí eu vou ficar olhando e ele vai estar se debatendo. E aí eu vou estar dizendo assim pra ele, viu, tu vai morrer. E aí ele fala, não, eu não vou, eu consigo. E aí acaba que o braço morre, porque ele não consegue ter vida sem o meu corpo. Então, isso seria o pecado, primeiro, o moral, Deus está avisando aqui, e aí é só obedecer que dá tudo certo. Mas o pecado mais profundo que a gente fala, o oncológico, seria ontológico. Gente do céu, que difícil. Boa. Tinha um propósito, entendeu? Eu querer sair da vida de Deus, eu querer achar que eu consigo viver por mim mesmo. E aí, quando Jesus vem, ele conquista esse lugar novamente para nós, na vida de Deus, no corpo de Deus. Então, o nosso problema, o nosso pecado sempre foi o maior, né? O que nos trouxe até aqui é a gente querer viver essa vida longe da fonte da vida. Achar, o pior eu acho que não é nem a gente querer, né? É a gente achar que a gente consegue, né? Porque não tem vida fora de Deus. E a mensagem do evangelho principal, como eu estava dizendo, é a ressurreição de Jesus. Porque ele foi o filho, o único filho, que não quis se desvincular de Deus. Ele permaneceu, ele ficou. Ele sabia que ele precisava de Deus, que em Deus que havia a vida. Então, a partir do momento que ele ressuscita, ele nos insere novamente. E ele restaura também o nosso relacionamento com Deus. E ele restaura esse nosso caminho de voltar a ser semelhante com Deus. Porque eu parei para pensar, quando eu estava anotando aqui, se a gente for pensar mesmo nesse sentido, desse pecado mais profundo, além de ser algo moral, Jesus, ele nos salva da nossa vida independente, nos salva do nosso ego, da nossa justiça própria. Ele nos salva de nós mesmos. Paulo diz que o salário do pecado é a morte. E eu acredito que ele não estava falando da morte física, ele estava falando da morte espiritual. Porque quando a gente decide viver essa vida fora de Deus, a gente vive uma vida sem vida, uma vida desesperançosa, uma vida sem sentido. Então, Jesus, ele restaura tudo isso em nós, ele nos dá a oportunidade de voltar a ser e nos tira desse vazio. Porque eu acho não, né? Eu tenho certeza
a graça de Deus, a transformação da graça de Deus, ela é muito mais profunda do que a gente imagina. Não é sobre eu ser politicamente correto, mas é algo de dentro para fora. E quando a gente consegue enxergar o que Jesus salvou e conquistou para nós dessa forma, se torna muito mais poderoso, porque antes a gente acaba tendo uma imagem de um Deus mimado, de um Deus que precisa punir porque não fazem o que ele quer. E aí ele manda ali alguém para fazer isso por nós, e aí é como se fosse realmente dessa forma, Jesus teria que morrer muitas vezes, porque se for moralmente a gente está sempre, né, errando. Mas se a gente pensar dessa forma de que tem algo a mais, a gente é semelhança de Deus, Ele quer transformar o nosso interior, fica tão mais bonito, né? Ele não quer só não nos mandar para o inferno, não nos punir. Ele quer ter uma vida com nós, Ele quer ser nosso Pai, Ele quer participar, Ele quer que a gente esteja perto. Então, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Jesus, Ele não nos salva só do inferno e conquista um lugar para nós no céu. Ele nos salva de nós mesmos. Ele nos salva de viver uma vida independente de Deus. Ele restaura o nosso relacionamento com Deus, nos chama para a família dele. E o Evangelho não é só sobre a cruz, a morte, mas sobre a ressurreição, a esperança, o convite de Jesus para fazermos parte e viver a vida do lado do autor da vida, onde ele dá muito mais sentido e se torna muito mais bonito. O Evangelho, o amor, Deus. Eu não sei, mas quando eu comecei a refletir sobre isso, eu me apaixonei ainda mais por Deus, porque, querendo ou não, a gente ainda guarda crenças dentro da gente de um Deus que está sentado numa poltrona lá, velhinho de barba, cuidando, analisando. E às vezes a gente até acaba usando a frase: ah, se mentir vai para o inferno. Ah, se tu fizer isso, tu não vai para o céu. E não faz sentido a gente ver Deus dessa forma, porque Ele não é esse Deus. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que não só nos colocou num tribunal, Ele é um Deus que Ele quis restaurar algo em nós que Ele tinha nos dado. Mas por escolha nossa, a gente quis sair dele. E Ele disse: não, tem vida aqui, vem, eu quero você aqui comigo. Independente, eu vou dar um jeito de mudar o que vocês mesmos fizeram de errado, né? Mas não no sentido de vou punir o que vocês fizeram de errado, mas no sentido de eu vou restaurar, porque eu sei que não há vida longe de mim, eu não aguento ver você sofrendo, eu não aguento ver você se debatendo aí no chão. Eu quero vocês perto de mim e eu vou mandar meu filho e ele vai vir e ele vai restaurar isso. E vocês vão voltar a ser semelhança comigo, porque conforme a gente vive perto de Jesus, conforme a gente tem intimidade, a gente recebe a semelhança de Jesus. A gente deixa, ele transforma de dentro para fora esse pecado do homem e nos torna pessoas parecidas com ele. Então é isso, gente. Espero que